Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. Uma vez mais, muito bom dia. No Café Central de hoje recebemos a senhora magistrada do Ministério Público, doutora Flora Lopes, que acaba de ver editada em livro pela prestigiada Almedina de Portugal a sua tese de mestrado intitulada Interseção das Comunicações Eletrónicas na investigação do crime de tráfico de estupefacientes, regime jurídico e inadmissibilidade de formas atípicas. Doutora Flora Lopes é natural de Vila de Igreja, Concelho dos Mosteiros, Ilha do Fogo. É habilitada ao concurso de formação de magistrados, juízes e Ministério Público do Centro de Estudos Judiciários de Portugal. É magistrada do Ministério Público, já como dissemos, e é procuradora da República junto do Tribunal Judicial da Comarca da Praia. É mestra em Direito e Prática Jurídica, especialidade jurídico-forense pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Doutora Flora Lopes, bom dia. Estamos perante um tema polémico, já que trata de um mecanismo de investigação criminal, mais concretamente de obtenção de provas, mas o mecanismo que estuda, para além de ser considerado um mecanismo oculto, querendo significar que quem é investigado através desse meio desconhece que o está sendo, é extraordinariamente intrusivo e invasivo, acaba por fazer aquilo que diz no seu estudo, um retrato exaustivo da pessoa sob investigação, seja ela suspeita ou arguido, o que pode conflituar com os chamados direitos fundamentais da pessoa, constitucionalmente consagrados, como os direitos à privacidade e à intimidade da pessoa. Pergunto-lhe, para início de conversa, o que é que lhe motivou para esse empreendimento, para essa investigação que eu diria de grande fogo? Bom dia, obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia, Carlos Santos. Antes de mais, gostaria de agradecer esta oportunidade que a Rádio Nacional de Cabo Verde me dá. Bom dia também a todos os cabo-verdianos e cabo-verdianas residentes e na diáspora, em particular a comunidade foguense e especialmente a comunidade mosteirense. E hoje também nós temos muitos juristas, muito pessoal do Fórum Judicial a ouvir-nos. Isso é importante. Sim, e também todos os magistrados do Ministério Público, da Magistratura Judicial, todos os oficiais de justiça, particularmente aos que trabalharam comigo nas comarcas de Ribeira Grande, Santo Antão, Paúl, Porto Novo, Maio, Boa Vista. Já deu a volta aqui ao país. Pois, já fiz uma rodagem em Boa Vista, que eu fui legalizar a prisão. Sal é a comarca que eu tive 5 anos no Sal. Sal é a comarca que me marcou, sobretudo pela complexidade. Conhece muito bem essa realidade no Sal. Sim, no Sal. Digamos que Sal é uma ilha, costumamos dizer, internacional. Portanto, a complexidade dos processos no Sal não estão, digamos, a quilómetros dos que acontecem na comarca da Praia. Respondendo à sua questão, eu... Porque é que decidiu investigar sobre este tema que é complexo? Exatamente. Foi a partir, muito melindre. Exato. Foi a partir do Sal, dos processos complexos que eu tinha em mãos, portanto, juntamente com a Polícia Judiciária, a PJ, porque no Sal, portanto, lembro-me que há dias que nós, a Ministério Público e a PJ, trabalhávamos até depois da meia-noite. Aquela complexidade, o trabalhar à volta de um café, ele foi num domingo à tarde, porque tenho um ritual, vou trabalhar um bocadinho, vou à missa e depois retomo ao trabalho. E trabalha muitas horas por dia. Eu acho que é o suficiente para, como costumo dizer, para que eu possa dar conta do recado. Porque realmente no Ministério Público, portanto, temos esta relação com os OPCs, que é a Polícia Nacional e a Polícia Judiciária. Portanto, temos que estar, como disse, a momentos, sentir esta necessidade de estar o mais próximo
sobretudo a polícia judiciária, nos processos complexos. Muito bem, foi aí que surgiu essa ideia num café. Exato, não é? foi aí que surgiu esta ideia, não no café, mas no meu gabinete. Foi num domingo à tarde a resolver os problemas dos outros, na solidão do meu gabinete, e então pensei seriamente numa investigação mais aprofundada e que na área de tráfico de estupefacientes o único método de obtenção de prova que nos permite uma investigação muito mais alargada e eficaz é, sem dúvida, o método que eu escolhi para o meu trabalho, a interceptação de comunicações eletrónicas, precisamente na investigação do crime de tráfico de estupefacientes. Como o Carlos disse há momentos, a abordagem de métodos ocultos, as pessoas começam a perguntar o que é isso de métodos ocultos. Evidencia, portanto, reais problemas decorrentes da sua utilização própria de investigação criminal. Hoje, com este quadro que vivemos, costumo dizer, deste boom da eletrónica, sobretudo do Ministério Público, temos que estar em condições para investigar e acompanhar. Eu não gosto de utilizar esta palavra criminosos, mas é ter estas formações e entrar no reduto dos criminosos. Portanto, isso comporta muitos desafios ao Ministério Público, às polícias também de investigação criminal, porque nós temos cada vez mais desenvolvimentos tecnológicos que também estão nas mãos, digamos, dos potenciais criminosos e, portanto, a Justiça tem que ir acompanhando, sob pena de ficar para trás. Exatamente. Portanto, nessas situações, portanto, métodos ocultos, de obtenção de prova, e há uma questão que se levanta quando nós perguntamos, quando eu digo inadmissibilidade de formas atípicas. O que é que se quer dizer já agora? Exatamente. O artigo 125 do Código de Processo Penal português e o 174 do Código Penal cabo-verdiano, portanto, são praticamente iguais. Este artigo, como disse há momentos, é aquela questão de perguntar porque é que uns são admissíveis e outros não. Os que são admissíveis têm que estar expressamente prevista na lei e os outros não. Os outros não, ou seja, se vai-se utilizar sobretudo o malware, que ainda não se utiliza em Cabo Verde, o malware é um software malicioso, portanto, uma espécie de vírus, não é? É um serviço computacional utilizado para realizar ações nos sistemas de computadores. Ou seja, é um software, é todo um programa presente, como a momento estive a abordar, se coloca até a questão de saber, tanto nós interceptamos pessoas por computadores, através de computadores, celulares, telemóveis. E a nível jurídico se coloca muito a questão de saber se o indivíduo for interceptado via telemóvel, se pode considerar essas provas que o Ministério Público e a PJ recolheu, provas que se deve aproveitar no processo, de uma linguagem assim mais clara. Mas nós, qualquer cidadão comum, se perguntar: esse telemóvel, para que serve? Este telemóvel, os telemóveis hoje em dia não são meros telefones. Se for o indivíduo for interceptado via telemóvel, esta prova deve ser aproveitada porque o telemóvel já faz parte, é um meio técnico, é eletrónico, porque com o telemóvel praticamente é um computador. Eu há dias, através do telemóvel, estive no NPS, fui à China e regressei a Cabo Verde. Fiz tudo o que eu tinha quase para fazer, através do telemóvel. Portanto, essa questão também jurídica que se coloca,
quando nós falamos de doutora, formas mas é atípicas... importante porque quem não está a ouvir, portanto, não estamos apenas a ser ouvidos por especialistas, por pessoal, digamos, mais ligado às questões do direito. Estamos a falar por uma audiência heterogénea. Quando falamos de interseção de comunicações eletrónicas, portanto, não estamos a falar apenas de escuta telefónica. Hoje já ultrapassamos aquela fase, digamos, de observação, de ouvir as pessoas. Hoje nós estamos a falar de, portanto, a justiça ter acesso, digamos, às minhas comunicações. Eu estou a falar de telefone, estou a ser, digamos, ouvido, a minha comunicação está a ser interceptada, estou a enviar mensagens também de texto, ou seja, todas as comunicações eletrónicas, portanto, tudo isso é passível neste momento, obviamente em sede de investigação judicial, portanto, tudo isso é possível de estar a ser acompanhado e eu não sei de nada, portanto, estou a ser, digamos, há uma intromissão na minha esfera de comunicação. Pois, exatamente. Até porque o meu trabalho, a interceptação é em tempo real. Portanto, no nosso mundo comum, dizemos escutas, mas a questão de interceptação, como disse há momentos, ela é em tempo real e em curso, interceptar alguém. Até porque, repare, como é um meio bastante eficaz e também bastante lesivo dos direitos, liberdades e garantias dos visados, temos princípios processuais que regem a matéria. Ou seja, o artigo 187, número 4 do Código de Processo Penal português e o 255, número 1 do Código de Processo Penal cabo-verdiano, a redação é muito clara. Portanto, ela é a última ratio. Porque quem autoriza é o juiz perante o requerimento do Ministério Público. Aqui nesta redação do nosso 255, fiz uma crítica ao longo do texto, porque interceptar alguém, até porque o nosso código é muito mais claro, a redação do nosso artigo 255, que fala de interceptação e gravação de conversações ou comunicações telefónicas, é muito mais clara, porque já fala logo no suspeito. Portugal diz suspeito ou arguido. Mas aquela diz se pode para o menos e para o mais, portanto, melhor ainda, se pode escutar o suspeito, quanto ao arguido, já é um campo muito maior. E então, nesta situação de escutar o suspeito, é aí que entra os princípios, portanto, que regula este meio de obtenção de prova. Por ser eficaz, por ser a última ratio, o Ministério Público está a investigar. E sente necessidade de ir mais além. Pode até requerer ao juiz, nós não temos aqui o juiz criminal, mas, grosso modo, na prática, há relações que o juiz cabo-verdiano pratica que pratica o juiz criminal de Lisboa. Falta a implementação, porque é fundamental ter esta clareza, portanto, expressa desta, digamos, deste trabalho do juiz de turno que, ao fim e ao cabo, torna-se logo o juiz criminal. Ou seja, o Ministério Público é como em Portugal. Agora, só que em Cabo Verde, na redação, temos que o juiz ordena. Aí não estou de acordo. Porquê? Porque quando o juiz vai ordenar, todo mundo já sabe quem é quem. Portanto, não faz sentido portanto, esta parte da redação que o juiz ordena. Normalmente, grosso modo, também não tem acontecido. Se verificar mesmo a parte da jurisprudência, normalmente tem sido o Ministério Público que tem um processo, mas o juiz ordena a pedido do Ministério Público, é isso? Não, o juiz autoriza a pedir do Ministério Público. Autoriza, mas o juiz não pode ter também aqui iniciativa própria ou não? Tem que partir sempre. Aí é que está, porque repare, o juiz, quem tem um processo é o Ministério Público e a PJ. O Ministério Público sabe em que momento e a PJ, porque nós temos esta relação. A PJ, os OPCs, são nossos colaboradores. A PJ tem um processo, portanto, chega um momento que a PJ sente a necessidade de promover ao Ministério Público
este meio de obtenção de prova, para que possa investigar de uma forma mais célere e mais eficaz. E então aí, é isso que eu digo, se o juiz for para ordenar o processo, quando o processo chega no juiz, já está numa fase, ela já é pública com a acusação, porque a acusação é pública. E depois, na fase Mas ainda não está naquela fase de segredo de justiça? Não, a partir do momento, e aí aqui está, a partir do momento que o Ministério Público acusa o indivíduo, logo, portanto, durante a instrução, ele é constituído arguido. Portanto, o processo já é público, sim. O processo já é público, todo mundo tem acesso ao processo. Nesta fase, nós vamos legalizar a prisão. É aí que o juiz começa a ter contato com o processo. O indivíduo é detido, é apresentado ao juiz. Se for fora de flagrante delito, aí o juiz tem mais, portanto, há mais trabalhos realizados, há mais provas no processo, mas aí o juiz também, portanto, não opina. Ou atende o requerimento, o pedido do Ministério Público, se é, normalmente, os processos complexos, há uma interação entre o Ministério Público, uma dinâmica muito forte entre o Ministério Público e a PJ, o próprio Procurador da República. Se o processo não está, digamos, com sustento, é claro que o Procurador ou manda repetir as diligências, exatamente, investigar de uma forma, porque o Ministério Público pode, portanto, determinar, faça isso, faça aquilo, que é para melhor requerer ao juiz a medida de coação mais gravosa, que é a prisão preventiva. Mas deixa-me só perguntar-lhe, será que a lei, e aqui refiro-me à Constituição da República, a lei processual penal e a sua regulamentação, essa lei é suficiente para garantir que, estando estes métodos ocultos de investigação à disposição dos órgãos de polícia criminal, se a lei pode salvaguardar aqui os direitos fundamentais das pessoas, para que esses direitos não sejam violados? Claramente, é por isso que no meu trabalho temos ali os princípios processuais norteadores, porque é isto que eu disse há momentos. O Estado, o objetivo é combater a alta criminalidade. E nós temos que ter meios para entrar no reduto dos criminosos. Mas atenção aos direitos, liberdades e garantias dos visados. Até porque devemos aqui fazer uma interpretação conforme a Constituição. O artigo 18 da CRP Portugal e Cabo Verde, a redação é igual, veda a restrição de direitos que não esteja prevista na lei. Ou seja, toda a prova recolhida pelo Ministério Público ou pela PJ que ultrapassa esses limites, nós até chamamos, são provas com certo veneno e logo proibidas. O que é proibido não é permitido, numa linguagem assim mais comum. E aí é que, Carlos Santos, nessa situação, porque o meu trabalho norteia, sobretudo, por esta questão de provas. O processo, portanto, é toda esta panóplia de provas que o Ministério Público e a PJ oferece ao Tribunal para um julgamento adequado. Aqui, quando nós estamos a pensar nesta colisão, neste querer do Estado para combater a alta criminalidade, aí é que entra os direitos, liberdades e garantia, mas repare que não nos meios de obtenção de prova, porque os meios de obtenção de prova são os documentos, objetos, depoimentos que falaste já há momentos, mas o que implica toda esta panóplia de direitos fundamentais, Constituição, abriga precisamente com os meios de obtenção de prova. Os meios de obtenção de prova, por natureza, colidem com direitos e liberdades. A interceptação não foi por acaso que eu escolhi a interceptação. Só que a interceptação é um método tão... até porque as duas redações dos artigos 187, número 4, portuguesa, e 255, número 1, Código Processual Penal cabo-verdiano,
e eu lembro-me numa reunião com a senhora orientadora, e há aquela a nuance muito forte. O juiz só autoriza este método de obtenção de prova, até porque no estritamente, ou seja, a diligência que o Ministério Público quer realizar, se é indispensável para a descoberta de verdade, ou que a prova, esta parte não me esqueço da senhora orientadora, ou que a prova seria de outra forma impossível. Ela fazia uma ênfase muito forte sobre esta palavra. Ou de outra forma impossível ou ainda muito difícil de obter. Só nessas situações é que o juiz cabo-verdiano e português podem autorizar o Ministério Público a escutar pessoas. Exato, mas para que o juiz autorize, digamos, o recurso a este método oculto, evasivo, é necessário que se verifique uma suspeita fundada de ocorrência do crime. Portanto, não é por da caca aquela palha que o juiz já está a autorizar, digamos, interseção de comunicações. Não. Até porque quando o processo chega ao juiz, já não está na fase tão embrionária quanto parece, porque o juiz tem o processo consigo. Na legalização da prisão, o advogado não tem o processo, não sabe as diligências que o Ministério Público e a PJ já realizaram. Então o juiz tem, portanto, compulsa folha a folha e, portanto, chega no momento para decidir. Porque o Ministério Público, para requerer ao juiz de instrução criminal, e eu até tenho em mim que os atos que pratica o juiz cabo-verdiano, esta de juiz de turno não, digamos, não funciona na prática, porque ele intervém durante a instrução, porque para o Ministério Público interceptar alguém não pode fazê-lo sem a autorização do juiz. O Código diz jurisdição criminal, mas ele é juiz de turno e nós, Ministério Público, requeremos para o juiz de turno. Agora, aqui uma outra situação, porque eu também fiz direito comparado, que Cabo Verde poderá vir a aproveitar. Faz direito comparado de Espanha, Itália, Alemanha, Estados Unidos, Cabo Verde, obviamente. Exato. Não é? Cabo Verde, eu tenho um orgulho muito grande, cabo-verdianos e cabo-verdianas, Dr. Carlos, porque não foi fácil trazer Cabo Verde, porque é portanto, essa questão de ser muito semelhante ao ordenamento, às leis portuguesas, mas há uma situação ou outra. Portanto, a nossa matriz jurídica, não é? Exatamente, o costume, isto tudo, fui introduzindo Cabo Verde no texto. As pessoas que vão ler o meu livro vão vendo aquele orgulho de ter Cabo Verde. O meu maior orgulho neste trabalho é ter Cabo Verde ali no meio dos grandes. Se fosse só Cabo Verde, só a realidade cabo-verdiana, o nosso ordenamento jurídico, acha que este trabalho tinha a possibilidade de ser editado pela Almedina? Não, categoricamente não. Porquê? Porque é isso que eu digo, volto a repetir, e sinto que sou abençoada ao dizer isto por Deus. Sinto-me afortunada de ter feito os meus estudos em Portugal, desde licenciatura, magistratura, agora com este mestrado, e pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e que culminou com esta, que eu digo que posso até morrer amanhã, com esta publicação pela Almedina. Carlos, a Almedina não estava nos meus parâmetros. Eu fui andando quando levanto o rosto, deparo com a Almedina. E a Almedina, fui pensando, fui acreditando no dia que eu defendi a tese. Mas para além da doutora Flora Lopes, há um outro cabo-verdiano, algum outro jurista que tenha publicado com a chancela da Almedina? Eu, portanto, o nosso mestre, aproveito aqui para saudar, que levou também Cabo Verde no meio dos grandes, é o Dr. Jorge Carlos Fonseca. É uma pessoa que eu tenho muito apreço e eu senti mesmo respeito quando, portanto, a cabo-verdiana, o Dr. Jorge Carlos Fonseca foi professor
na Universidade de Direito, na Faculdade de Direito de Lisboa, e então é um orgulho muito grande. Eu digo sinceramente que nós cabo-verdianos temos tudo, a nível de... somos inteligentes. Eu costumo dizer em crioulo que Deus não dá tudo, porque se tivermos uma estação, chova 4 vezes por ano, como deve ser, porque em Portugal que eu vejo, que eu sinto orgulho de ser cabo-verdiana por esta forma de estar na vida, por querer mais, mas sem atingir o objetivo, sim, mas sem prejudicar o próximo, que é muito importante. Doutora, eu tenho uma curiosidade, portanto, estamos aqui a falar do aspecto legal, mas do ponto de vista material, do aparato, digamos, as condições físicas e logísticas, já agora, para se fazer a interseção de comunicações, isto está entregue a algum serviço, a algum departamento? É o NOSI que faz isso? Que estrutura é que faz, que, digamos, detém o controle da gestão dos meios, quando o juiz autoriza? Quem na prática é que faz? São as polícias? Quem é que faz? Bom, em Portugal estive ali. Em Portugal temos ali uma central. Em Cabo Verde não temos? Em Cabo Verde não consigo. Temos, mas neste momento sinceramente não averiguei. Ainda sei que neste momento não tenho a certeza absoluta, mas é isso que eu disse, portanto, há momentos que por Portugal, como muito funciona. Bem, mas sabe, porque é que eu estou a perguntar isso? É que isto é importante que se saiba, porque tendo em conta a nossa natural curiosidade de saber o que é que se passa na vida das pessoas, se as polícias têm esses equipamentos que permitem interseção, uma intromissão nas minhas comunicações, se depois isso não pode ser desviado para outros fins, para fazer a invasão da minha vida, da minha privacidade ao nível das comunicações. Exatamente, mas é assim. Na questão da central, portanto, ainda antes de ir para a formação, portanto, parece-me que a questão de escuta estava entregue à Polícia Judiciária. Mas neste momento, sinceramente, não sei te dizer porque não fiz, portanto, esta averiguação. Portanto, mas também, fique claro que a interseção tem que ter, digamos, este respaldo legal e autorização. Eu pergunto-lhe isso também, porque ainda há dias estávamos a ouvir o Parlamento e alguns deputados levantaram aqui não sei se bem uma suspeição, mas pelo menos fizeram essa denúncia de que há pessoas que estão a dizer que têm a percepção que estão a ser escutadas quando falam, por exemplo, através do telemóvel. É possível que isso esteja a acontecer ou não? Ou é só uma suspeição? Pode até estar a acontecer. Porque eu há dias estive, portanto, apanhei um táxi. Quando detetei, eu disse ao senhor: como é que o senhor, antes de eu avançar com o meu nome, porque esta questão de aplicação, de ouvir pessoas, de interceptar pessoas, é possível. Agora, só que pode até ser usado como linha de investigação, mas não conta para prova. Ela é nula, é o malware, é um meio bastante eficaz e logo lesivo, mas se não estiver expressa na lei, toda a diligência que é feita entre o Ministério Público e a PJ, portanto, nós chamamos em direito, são provas proibidas. Logo, se são proibidas, acaba por envenenar o próprio processo. Aí no meu trabalho falo, portanto, nesses princípios. Também há a questão que mesmo em Portugal já funciona, ou seja, o Ministério Público requer ao juiz de instrução, está a investigar um crime de tráfico de estupefaciente. Agora nós perguntamos, há um estudo muito forte sobre isto, tu estás ali, estás a ser escutado. Chega um momento, chega um familiar ou um amigo e tu dizes assim: olha, empresta-me aqui o teu telemóvel para fazer um telefonema. Mas tu estás... Agora nós temos que saber até que é o círculo dos escutáveis. Até que ponto
até que ponto o telemóvel do amigo e o que tu disseste do outro lado é aproveitado para a prova. Pois. Esta discussão, e é também a discussão sobre os equipamentos. O relógio, eu posso estar aqui a falar contigo e o que eu tenho no pulso não é o relógio, o software. Ele está programado para uma conversação que nós dizemos entre presentes. Se é ou não valorado pela prova. Doutora Flora, infelizmente não temos mais tempo. Precisávamos, se calhar, de um dia para... Queria, assim, muito rapidamente, sim. A nível do texto e da tese, porque é só para reforçar aqui, estas questões que sempre levantam. Sabe o que é importante agora é dizer se o livro já está à venda em Cabo Verde? O caminho que eu segui para Almedina temos de ter o tempo disponível para trabalhar. O livro, não tarda, estará em Cabo Verde pela livraria Pedro Cardoso. E já agora aproveito de novo para enviar um rijo abraço mesmo a todos os colegas, Ministério do Ministério Público e Judicial, aos oficiais de Justiça, dizendo-lhes que melhores dias virão, muita força, Cabo Verde precisa de nós. E uma vez mais, obrigada, Rádio Nacional. Eu que agradeço, doutora Flora Lopes. O tempo passou a voar. A nossa convidada hoje no Espaço